Prezados alunos, prezadas alunas, vamos dar continuidade ao tema tratado no vídeo anterior, a redação técnica, agora focando mais especificamente na pessoa gramatical na qual o texto formal, na qual o texto técnico deve ser escrito. Afinal, nós devemos escrever na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, quais são as vantagens e desvantagens de cada opção. Então vamos ver na sequência, acompanhem comigo. E como nós vimos no vídeo anterior, a redação técnica deve ser a mais neutra, objetiva, impessoal, imparcial possível. E é com base nesses mesmos princípios que nós vamos discutir a pessoa gramatical na qual o texto deva ser escrito, o texto técnico, o texto científico, o texto acadêmico, o texto formal. E nós vamos começar, é claro, com a pessoa gramatical mais utilizada na linguagem comum, que é a primeira pessoa do singular. Então, eu fiz, eu acredito, eu irei, é a mais usada no dia a dia. E embora haja essa ampla utilização da primeira pessoa do singular na nossa linguagem cotidiana, a primeira pessoa do singular é amplamente desrecomendada em se tratando de redação técnica, em se tratando de redação formal. Isso porque a primeira pessoa do singular dá ao texto um caráter muito subjetivo e, além disso, alguns especialistas vão dizer, o texto fica até um pouco antipático se escrito na primeira pessoa do singular, ele fica com um ar egocêntrico, como se aquele que escreve fosse o dono da verdade, como se ele detivesse o monopólio do conhecimento. O texto escrito na primeira pessoa do singular acaba criando no leitor uma certa antipatia em relação àquilo que está sendo dito. Então imagine só um texto científico escrito da seguinte maneira: o meu objetivo com o presente trabalho é demonstrar que o chamado sistema processual inquisitório, nesse sentido, começarei expondo a evolução. O texto fica com caráter muito subjetivo, muito egocêntrico e por isso não se deve utilizar a primeira pessoa do singular em textos técnicos, em textos formais, quaisquer que sejam. A nossa segunda opção seria usar a primeira pessoa do plural. Essa já é uma possibilidade aceita pelos manuais de redação técnica, a utilização do nós. Para aqueles que não estão acostumados, pode parecer um pouco estranho a utilização do plural, já que nós estamos escrevendo individualmente, dá a impressão que eu estou escrevendo com mais alguém, que eu estou falando com mais alguém. Mas é só uma questão de recurso estilístico. A utilização da primeira pessoa do plural já dá um caráter menos egocêntrico para o texto. Pelo contrário, o texto fica mais simpático para o leitor, porque parece, ainda que de maneira psicológica, que o autor do texto está compartilhando, está dividindo ideias modestamente com o leitor. Dá a impressão que os dois, autor e leitor, estão caminhando juntos naquela investigação, naquela discussão. E o nós traduz essa noção de que o conhecimento científico é um conhecimento coletivo, um conhecimento de toda a humanidade, de todos nós. Então, nós ganhamos em impessoalidade do texto, já que difundimos essa noção para o coletivo e também o texto se torna mais simpático, se torna mais agradável ao leitor. Então, vejamos a diferença aqui, o mesmo texto anterior, agora na primeira pessoa do plural. Nosso objetivo com o presente trabalho é demonstrar que o sistema processual inquisitivo, no parágrafo seguinte, nesse sentido, começaremos expondo a evolução histórica dos diversos modelos. Então, reparem que diferença já faz a redação na primeira pessoa do plural. Então, sim, pode ser utilizado em redação técnica, embora alguns autores, embora alguns manuais mais conservadores também não recomendem a primeira pessoa do plural, nós vamos deixar essa possibilidade. A não ser que o professor da disciplina, a não ser que a professora que vai orientar a sua iniciação científica diga para que o nós não seja utilizado, a não ser que o edital de convocação para o programa de pós-graduação especifique, a não ser que a revista científica
para a qual você pretende escrever e submeter o artigo, especifique a não utilização do nós. De maneira geral, o nós pode ser sem maiores problemas utilizado. E mais uma vez, a redação aqui vale não apenas para trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, mas para qualquer tipo de comunicação formal. Então, para enviar uma mensagem para o chefe, enviar uma mensagem para o professor, uma mensagem de e-mail, me parece que o nós dê a devida impessoalidade, a devida informalidade para a comunicação. E vamos agora à terceira e última opção em termos de pessoa gramatical, que seria a utilização da terceira pessoa do singular, usando o se como índice de indeterminação do sujeito. O se aqui não tem qualquer função gramatical, exceto tornar o sujeito da oração indeterminado. A terceira pessoa do singular, do ponto de vista da redação científica, é a recomendação mais adequada e é essa a opção sugerida por aqueles manuais mais conservadores, como eu disse, na medida em que o texto ganha sobremaneira em termos de impessoalidade. Simplesmente não é possível identificar quem fala, sabe se acredita nesse sentido, far-se-á um trabalho, etc. Então, realmente, o texto ganha e muito em termos de impessoalidade, imparcialidade, objetividade, com a utilização do se como índice de indeterminação do sujeito. Então, a redação toda deve ser na terceira pessoa do singular. Essa que é a conjugação verbal. Então, aqui os mesmos exemplos, agora na terceira pessoa. Objetiva-se com o presente trabalho demonstrar que o chamado sistema processual inquisitivo, no próximo parágrafo, nesse sentido, começar-se-á expondo a evolução histórica dos diversos modelos, tudo na terceira pessoa do singular, usando o se como índice de indeterminação do sujeito. A utilização da terceira pessoa do singular só tem um ponto negativo, me parece, que é a necessidade, muitas vezes, de construções gramaticais mais complexas, às quais, muitas vezes, nós não estamos habituados. A terceira pessoa do singular cria necessariamente muitas mesóclises. Quem não conhece as regras de mesóclise, quem não está habituado a esse tipo de construção, possivelmente vai ter dificuldade escrevendo na terceira pessoa do singular. A mesóclise, na língua portuguesa, é obrigatória no futuro do presente e no futuro do pretérito. Para quem tem esse tipo de dificuldade, é claro, estudar uma gramática, uma boa gramática é sempre uma recomendação na nossa área de conhecimento, mas eu sugeriria por hora escrever na primeira pessoa do plural, que esse tipo de construção vai ser bem mais rara. Então fiquem à vontade para eleger qualquer um dos dois modelos, lembrando, não se deve escrever na primeira pessoa do singular, a recomendação é que se escreva na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, usando o se como índice de indeterminação do sujeito. E só uma última observação, embora ambas as possibilidades sejam viáveis, o texto deve ser sempre padronizado, ou seja, quem começar escrevendo determinado texto, determinado trabalho, na primeira pessoa do plural, deve escrever na primeira pessoa do plural do início até o fim. Quem eleger a terceira pessoa do singular, deve escrever na terceira pessoa do singular, do início até o fim. Então não é possível ir alternando, a pessoa não pode começar escrevendo na primeira do plural, depois alternar para a terceira do singular e vice-versa. O texto deve ser homogêneo. Sendo homogêneo, fique à vontade para escolher a primeira pessoa do plural ou a terceira do singular. Reforçando, jamais escrever qualquer tipo de texto formal, seja resposta de prova, seja trabalho acadêmico, seja uma mensagem para o seu chefe, para o magistrado ou para qualquer pessoa com quem você não tenha intimidade na primeira pessoa do singular. Jamais utilizar a primeira pessoa do singular em redação técnica, em redação científica, em redação formal. Pessoal, isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.